Confere aí. Tá aparecendo. Beleza. Bora lá então. Então tá. Boa tarde, né? Hoje a gente começa com o conceito de eletrostática, beleza? É um conceito, um conteúdo que a gente o vê no terceiro ano, né? É um conceito bem legal da gente entender, principalmente quem gosta da parte de elétrica, tá? Com o tempo aí a gente vai conseguir identificar ou não identificar, beleza? Então tá. Da mesma forma, né, que a gente fez com todos os conceitos que a gente estudou até aqui, sendo esses conceitos estudados em aula presencial ou em aula online, a gente sempre fez aquela ideia de saber o que é primeiro para depois a gente, de fato, estudar aquele conceito. Então, com a eletrostática não é diferente, né? Então, a primeira pergunta que surge para a gente aí é o que é eletrostática? Alguém tem alguma noção ou acha que pode ser alguma coisa? Tem uma intuição? Ou ainda isso é um conceito novo para todos nós? É sobre cargas elétricas? Exatamente, né? Só que aí eletrostática, né? Assim como eletrodinâmica, faz parte do conceito de eletricidade. E aí, para a gente ficar mais a par do assunto, a gente vai trabalhar o comportamento das cargas elétricas com um porém. Na eletrostática, estático vem de repouso. Então, a gente vai primeiramente trabalhar como que é o comportamento das cargas elétricas em repouso, e daí a gente vai entrar depois na eletrodinâmica. Qual que é a ideia? O princípio é o mesmo, nós vamos continuar estudando o comportamento das cargas elétricas, só que não mais em repouso, e sim em movimento, ok? Então, primeira coisa nós já sabemos, o que é eletrostática? É a parte da física, né, de uma forma mais geral, que vai estudar o comportamento das cargas elétricas com um porém. A gente vai estudar o comportamento dessas cargas em repouso. Confere? Então, nós já temos, nesse primeiro slide, uma definição do que nos espera por aqui. Então, a eletrostática vai estudar o comportamento das cargas elétricas em repouso. Então, para a gente compreender, né, de fato, esse conceito da eletrostática, e a gente vai trabalhar daquela mesma maneira que a gente fez com os outros conceitos, né? Entendi, tá ok. Não entendi, não entendi. Tá? Não existe aquela velha máxima, eu tenho vergonha, talvez minha pergunta seja boba. Não existe pergunta boba. Existe bobo que fica na dúvida e não pergunta. Então, o conceito ele começa bem simples mesmo, só que à medida com que vai passando, ele por si só vai ganhando um grau de complexibilidade, ok? Então, para a gente compreender, né, o conceito da eletrostática, se faz necessário que a gente conheça, a princípio, o que é a carga elétrica. Porque, conforme a gente já discutiu, né, a gente já mencionou, a eletrostática vai estudar o comportamento da carga elétrica. Então, nós temos que, primeiramente, saber o que é a carga elétrica, né? É um padeiro, ele vai fazer pão, mas antes dele fazer o pão, ele tem que saber o que é o pão, o processo que acontece para que esse pão seja feito, beleza? Então, a carga elétrica é uma matéria formada de pequenas partículas que a gente denomina como sendo átomos. E daí, ainda nesse slide, surge uma outra pergunta. Se a carga elétrica é a matéria formada por partículas pequenininhas, que a gente chama de átomos, o que é o átomo, então? O que é um átomo? Independente de qual modelo que seja, se seja o modelo de Rutherford, Bohr, né? Independente de qual modelo, o que é um átomo? É uma partícula indivisível? Beleza. Não, mentira. É. Aí que Não, na verdade não. Não. não, mas não está tão fora também não. É uma partícula pequenininha, e muitas das vezes a gente ouve essa ideia de que o átomo é uma partícula indivisível, né? E também a gente escuta muito a ideia de que o átomo é a menor partícula que constitui um corpo. E, na verdade, isso também não é um fato, né? O átomo é uma pequena partícula, pequena demais, tá? É impossível até mesmo de se ver a olho nu, mas não é
a menor partícula. Por que que ela não é a menor? Porque tem coisa dentro dela? Exatamente. E aí eu... Os prótons e elétrons? Exato, né? O átomo é uma partícula pequenininha, mas ele é composto de partículas ainda menores, que é o que a gente denomina como sendo os prótons, os elétrons e os nêutrons. E aí entra a necessidade da gente conhecer quem são essas partículas ainda menores. Então, o átomo é constituído de partículas pequena demais, mas a composição do átomo é feita de partículas ainda menores, que são os denominados elétrons, prótons e nêutrons. Então, já sabemos que o átomo é uma pequena partícula que é composto de pequenas partículas ainda menores que o próprio átomo. E aí, o próximo passo nosso é tentar entender, né, quem são cada uma dessas partículas que compõem o átomo. Então, né, aqui é um exemplo de uma carga elétrica, tá? Composta pelo átomo, que é composta de partículas ainda menores. Isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa. E aí entra, né, para a gente o que são os prótons, o que são os elétrons e o que são os nêutrons. Os prótons e os nêutrons, então tanto os prótons quanto os nêutrons, eles ficam localizados na parte central do núcleo. Mas antes disso, vamos tentar entender esse átomo aqui primeiro. Aqui é um modelo atômico, tá? De Rutherford, tá? Essa parte do átomo, que é a parte de fora, é chamada de eletrosfera. Então, essa parte externa do átomo é a eletrosfera. E a parte que está aqui dentro é a denominado núcleo. Então, o átomo ele tem duas partes, a eletrosfera e o núcleo. Beleza? Aí, a gente tem que entender o seguinte. Os elétrons, que são esses azulzinhos aqui, eles ficam localizados na camada externa do átomo, que a gente chama de eletrosfera. O nome já é bem claro. Então, na eletrosfera estão os elétrons. Dentro do núcleo aqui dentro, estão os prótons e os nêutrons. Mas aí vão tentar entender quem é quem. Elétrons, por definição, né, são cargas elétricas negativas. Então, os elétrons são cargas elétricas negativas. Os prótons são cargas elétricas positivas. E os nêutrons, o próprio nome já fala tudo, eles são neutros. Ah, mas aí pode surgir uma pergunta mais adiante aí, que se os nêutrons são neutros, qual que é a função dele? E aí a gente vai entender que tem uma função, e uma função muito importante. Ok? A massa do átomo? Além disso ainda, tem uma importância ainda maior. Tá? Então, aqui, ó, conforme eu tinha mencionado para vocês, na composição, né, do átomo, ele é composto de prótons, tá? Que são os vermelhos aqui, estão representados por vermelho. Os nêutrons, que estão representados por verde. Não, tá ao contrário, né? Os prótons são verdes, os nêutrons são vermelhos. Mas isso aqui, mais para frente, a gente vai entender que não faz diferença quem é o vermelho e quem é o verde, não. E o azul aqui, aí faz diferença. Esses azuis que estão na eletrosfera são os elétrons. Então, na eletrosfera ficam os elétrons, que são cargas negativas, e dentro do núcleo ficam os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que são neutros. Ok? Daí, a gente vai tentar entender. Se os elétrons são negativos, os prótons são positivos e os nêutrons são neutros, antes da gente entender essa ideia de quantidade de um corpo eletrizado, se faz necessário que a gente entenda o porquê do nêutron dentro do núcleo. E aí, se eu perguntar para vocês, numa brincadeira aí de par ou ímpar, o zero é o quê? Neutro. Oi? Par. O Zero é nêutron. Não. par. Aí que está o primeiro problema. Né? No par ou ímpar, o 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, e assim vai. Mas o zero, ele é considerado neutro.
Se a gente pegar com a sua ideia aí, Rodrigo, que como o zero for par, então quer dizer que se você colocar zero e eu colocar 2, vai dar Ah, é verdade, é verdade. entendeu? Verdade, eu falei. Então, o zero, ele é considerado neutro. O 1, o 2, o 3, o 4, os números, eles funcionam como se fossem os prótons e os elétrons. E os nêutrons, eles funcionam como sendo o zero. Por exemplo, o zero é neutro. Então, para que ter o zero? Ele tem alguma função? Tem. Porque se a gente brincar na paroímpa lá, e eu pedir zero, e a outra pessoa pedir zero, aí dá neutro, aí não dá nada. Neutro com neutro não vai interferir em nada. Né? Tanto que mais para frente, quando a gente for ver a eletrização dos corpos, se tiver 2 corpos neutros, a gente não vai conseguir eletrizar os 2 entre si. Beleza? Mas, se eu pego, né, eu estou tirando para o ímpar e peço ímpar e coloco 1 e você coloca 0, por mais que o 0 seja neutro, ele foi suficiente para me dar a vitória. Né? 1 com neutro fica 1 e 1 é ímpar. Da mesma forma, se você pedir par e colocar 2 e eu colocar 0, o par prevalece, porque o 0 é neutro, aí você ganha. Aqui com o átomo não é diferente. Embora os nêutrons sejam neutros, eles têm uma finalidade. E qual finalidade é essa do nêutron? E é de suma importância. Suma importância mesmo. Né? A gente diz que o átomo ele tem que ter os nêutrons para equilibrar o núcleo, exatamente. Então, a função do nêutron é equilibrar o núcleo. O núcleo nunca pode estar em desequilíbrio. Beleza? É uma informação, tá, gente? Para nós aqui na física, a gente vai trabalhar mais com a ideia de um átomo com a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Né? Mas isso nem sempre acontece. Existem algumas propriedades da tabela periódica que, para eu conseguir equilibrar o núcleo do átomo, eu preciso de uma quantidade de nêutron maior do que de prótons. Ok? Mas então pode ter também maior quantidade de prótons do que de nêutrons? Não. Ou a quantidade de prótons e nêutrons é igual, ou a quantidade de nêutrons é maior do que a de prótons. Eu não posso ter um átomo onde eu tenho mais prótons que nêutrons. Ok? Então, por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso ter um átomo com mais prótons que nêutrons? Porque para isso acontecer, eu tenho que retirar o nêutron do núcleo. E esse não é um processo. Eu vou ali no supermercado e vou retirar uma latinha de refrigerante e colocar no carrinho. Não é algo tão simples assim. Né? Tem um processo, né, chamado de fissão e ficção nuclear, né, para a gente conseguir retirar esse nêutron daí de dentro. E se isso acontecer, vai gerar uma tremenda explosão. Né? A bomba atômica ela foi feita com esse princípio. Então se eu quiser criar uma bomba atômica, é só retirar um nêutron de dentro do núcleo. Sim, mas você vai criar e não vai ter sua existência provavelmente mais. Ok? Então a composição do átomo, tá entendido? Eletrosfera, ficam os elétrons, que são cargas negativas, e no núcleo ficam os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que têm uma função de equilibrar o núcleo. Daí, se a gente quiser calcular qual é a quantidade de carga que a gente tem nesse átomo, isso é possível. E não é uma coisa tão difícil. Tá? Essa quantidade de carga ela é calculada como sendo o produto entre o número de elétrons e a carga elementar. Antes da gente dar sequência nisso, eu preciso que vocês entendam uma coisa. A todo instante nessa matéria aqui, a gente vai falar em ganhar elétrons, perder elétrons. Nós não vamos falar em ganhar prótons, nem tampouco perder prótons. 2 motivos. Os elétrons, eles estão na camada externa do átomo, isto é, na eletrosfera. Então, esses elétrons de azul aqui, eles têm a probabilidade de se movimentarem na órbita do próprio átomo, como se transferir de um átomo para outro. Ok? Porque esses elétrons são denominados elétrons livres. Eles têm a liberdade de se moverem
sobre a própria órbita, como também mover de uma órbita a outra. Beleza? Já os prótons e os nêutrons, eles estão dentro do núcleo. Então, a gente não consegue, quer dizer, eles não conseguem se movimentar fora desse núcleo sem serem retirados. Então, isso não é possível. Nós só vamos perder ou ganhar elétrons. E daí entra uma outra ideia, né? No nosso cotidiano, quando a gente ganha, a gente fica positivo. E quando a gente perde, a gente fica negativo. Aqui o processo é o oposto. Quando a gente ganhar, a gente vai ficar negativo. E quando a gente perder, a gente vai ficar positivo. Por quê? Eu só posso ganhar ou eu só posso perder elétrons. E os elétrons, eles são cargas negativas. Então, se o átomo está perdendo carga negativa, a tendência natural dele é que a cada vez mais ele se aproxime de ficar positivo. Mas, em contrapartida, né, no nosso cotidiano aí, isso é evidente, que para um ganhar, consequentemente, o outro tem que perder. Então, à medida com que esse átomo 1 ele está perdendo elétron, ele está tendendo a ficar positivo, o átomo 2 está ganhando elétrons e está tendendo a ficar negativo. Porque o que perdeu, perdeu carga negativa e o que ganhou, ganhou carga negativa. Beleza? Então, para a gente calcular, né, essa quantidade de carga que tem um determinado corpo eletrizado, isso vale para corpo eletrizado. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque o átomo ele tem 3 condições possíveis. 3. Uma é ele estar... ele estar inicialmente neutro. Se eu perguntar para vocês, quando que um átomo está inicialmente neutro, vocês sabem responder? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Exatamente. Aí, gente, que eu queria que a gente chegasse. O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Como eu já tinha explicado anterior, o número de nêutrons ele vem em contrapartida junto com os prótons. Ou o número de nêutrons vai ser igual, ou o número de nêutrons vai ser maior. Então, o que importa para nós, se o átomo está eletrizado negativamente, se ele está eletrizado positivamente, é a quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Conforme eu tinha mencionado, a função dos nêutrons é simplesmente equilibrar o núcleo. Então, o corpo ele está inicialmente neutro quando ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. A outra situação que pode acontecer com o átomo é ele estar eletrizado positivamente, conforme mostra a nossa imagem aqui. Ó. Nós temos 4 prótons, 3 elétrons. Vale ressaltar que isso são valores fictícios, tá, gente? Só para dados de comparação. Então, esse átomo aqui, a princípio, ele estava eletrizado positivamente. E quando que vai ser eletrizado negativamente? Se eu tivesse, por exemplo, 5 elétrons aqui. Então, o que vai definir a condição do corpo estar eletrizado positivamente, negativamente ou neutro é a quantidade de prótons e elétrons. Então, o corpo está neutro quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. O corpo está eletrizado positivamente quando o número de prótons for maior do que o de elétrons. E é válido o oposto. Mas, aí tem um porém. Nós estamos falando de um corpo eletrizado daqui, eletrizado dali, mas a gente não parou para pensar o que faz esse corpo ficar eletrizado. E quem é responsável em eletrizar o corpo é esse Ezinho aqui, ó. Esse Ezinho, ele é chamado de carga elementar. Essa carga elementar, ela é constante. Então, quando eu falo que uma grandeza é constante, eu estou afirmando que esse valor não vai sofrer alterações. Mas tem uma coisa que pode mudar nessa carga elementar. Alguém sabe o que é? Alguém sabe? O que pode ser alterado na carga elementar? Ela pode ser tanto positiva quanto negativa? Exatamente. A carga elementar, esse Ezinho aqui, ó, ele pode ser escrito assim, como sendo, né, mais 1,6 vezes 10 a menos 19, ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19.
o que significa esse mais ou menos na carga elementar? O mais é que o corpo está eletrizado positivamente. Isto é, ele tem menos elétrons do que prótons. E o menos quer dizer que ele está eletrizado negativamente. Em outras palavras, ele tem uma maior quantidade de elétrons do que de prótons. Beleza? Então, ó, isso aqui chama-se carga, quantidade de carga, e esse Ezinho aqui é chamado de carga elementar. O N é chamado de número de elétrons. Repare que a gente não vai falar número de prótons nem números de nêutrons, porque só pode ganhar ou só pode perder elétrons. Qual a unidade de medida de carga? Independente de qual tipo de carga, é representada por essa letrinha C aqui, que a gente chama de Coulomb. Coulomb, tá? Então, a carga, se é a carga elementar, se é a quantidade de carga, é sempre dado em Coulomb. E se eu perguntar para vocês, qual a unidade de medida desse N aqui? Alguém sabe? A pegadinha está no ar de novo. Alguém se habilita? Qual a Você unidade? pode repetir Aqui, a ó. unidade? Aham. O Q, ele é dado em Coulomb, que é carga. O E é também dado em Coulomb. Escreve Coulomb, mas se lê Coulomb, que também é carga. Então, toda e qualquer carga, assim como nós vimos lá, energia cinética é dada em Joule, energia mecânica em Joule, qualquer forma de energia é dada em Joule. Se é a mesma grandeza, então sempre a mesma unidade de medida. Se a carga do corpo é dada em Coulomb e a carga elementar, que é a carga do corpo dada em Coulomb, carga elementar dada em Coulomb, qual a unidade de medida do número de elétrons, do N? Qual a unidade de medida? Não tem? Não tem, né? Novamente, é aquela ideia lá do admissional. Por que é admissional? Se eu quiser descobrir o N, eu posso pegar essa carga elementar que está de um lado da igualdade multiplicando e passar ela para o outro lado dividindo. Na hora que eu divido Coulomb por Coulomb, vai dar 1. Então, novamente, aquela mesma ideia de admissional. Então, o número de elétrons, o próprio nome já fala, é um número. Número não tem unidade de medida. Então, é admissional. Beleza? Então, tá aí, ó. Conforme eu tinha falado para vocês, né? Ficou faltando a gente definir quais são as unidades de medida e o significado de cada coisa, né? Aqui nós temos que o que é a quantidade de carga elétrica do corpo, que é dada em Coulomb. O número de elétrons é representado por N, que é admissional, não tem unidade de medida. E a carga elementar do elétron, né, é 1,6 vezes 10 a menos 19, que também pode ser escrito menos 1,6. Vai depender se esse tem maior, se o átomo tem maior quantidade de elétrons ou se o átomo tem maior quantidade de prótons. Daí entra a ideia dos submúltiplos do Coulomb. Coulomb é a unidade de medida de carga. Então, se pedir lá qual é o valor da carga tal, eu tenho que achar o valor da carga em Coulomb. Mas é possível de acontecer que a carga ela venha dada em submúltiplos. Assim como, por exemplo, a distância. Qual a unidade de medida no sistema internacional de distância? Alguém lembra aí? Metros. Metros, não é? Mas não existe os submúltiplos e os múltiplos do metro, que os submúltiplos seriam centímetros, milímetro e assim sucessivamente. Assim como também tem os múltiplos, que no caso seria o quilômetro. Aqui não é diferente. Por exemplo, um MC, esse Mzinho minúsculo aqui significa mili. Um milicoulomb, ele equivale a exatamente 1 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Esse outro Mzinho que tem aqui, que é um microcoulomb, ele equivale a 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Um N minúsculo Coulomb significa um nanocoulomb, que é 1 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Esse 1P aqui é um pico. Um picocoulomb é 1 vezes 10 a menos 12 coulomb. E assim sucessivamente. Menos 12, menos 15, menos 18, menos 21. Tá? É de 3 em 3. Porém, eu só coloquei esses 4 aqui porque são os que são mais utilizados. Principalmente o micro, o nano e o milli. O pico, às vezes, é utilizado, mas nem sempre. Ok? Então, se precisar calcular alguma coisa que tiver dada em microcoulomb, nanocoulomb, milicoulomb ou picocoulomb, eu tenho que transformar isso para coulomb. Beleza?
Observação, né? Daí vocês podem me perguntar assim, mas por que, por exemplo, com distância eu posso trabalhar lá em centímetros e depois voltar para metro? Porque aí eu posso igualar as duas, eu posso sempre trabalhar em centímetros. Porém, a carga elementar, ela vai vir sempre em coulomb. Então, eu não poderia trabalhar, por exemplo, milicoulomb com coulomb. E por isso que tem que ser sempre em coulomb. Os prótons e elétrons, eles possuem uma importante propriedade da física que a gente chama de carga elétrica. Né? Aqui é um modelo atômico mais moderno. Tá? Reparem que os prótons e os nêutrons eles estão agrupados. Esse modelo atômico aqui é diferente daquele modelo atômico de Rutherford que a gente tinha visto antes. Né? Mas a ideia é a mesma. Os elétrons estão na camada de fora, que é a eletrosfera. Os prótons e os nêutrons estão fixos dentro do núcleo. Ok? Então, a carga elétrica do próton e do elétron tem mesma intensidade com sinais contrários. Então, o valor de um próton e do elétron ali, eles são considerados como sendo a mesma intensidade, mas os sinais são contrários. Um é positivo e o outro é negativo. A carga elétrica do próton e a carga elétrica do nêutron. Haja visto que o próton ele não tem carga elétrica, ok? Então, o próton, né, com carga positiva e o elétron com carga negativa. Aí, isso aqui a gente já tinha discutido. Né? Que o elétron, o átomo é eletricamente neutro, porém, quando ganha ou perde elétrons, ele fica eletrizado. Esse ganha ou perde, se ganhou, ele vai ficar eletrizado negativo. Se perdeu, ele vai ficar eletrizado positivo. Ok? Isso aí acabei de falar, positivamente e negativamente. No Sistema Internacional, a unidade medida é Coulomb. E a carga elétrica é chamada de carga elementar, representada pela letrinha que eu tinha acabado de mostrar para vocês, né? É o Ezinho, que ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19, que pode ser menos 1,6 se for a carga do elétron, ou mais 1,6 se for a carga do próton. E daí, entra um conceito agora para a gente, que é o conceito de atração e repulsão dos corpos eletrizados. Gente, na física, tá? Deixar bem claro isso, na física ou na ciência de uma forma geral, isso aqui tem que ser sempre respeitado. Sempre, sempre. Essa velha máxima vai sempre existir. Qual que é essa velha máxima? Que os iguais se repelem, ao passo que os opostos se atraem. Estou deixando bem claro, na ciência, isso é verdade, tá? Em outras situações, aí já não é mais do nosso contexto. Então, ó, mais adiante nós vamos ver um negócio chamado... eu vou recordar aqui e falo para vocês, tá? Puntiforme, carga elétrica puntiforme ou pontual. Desde já eu já vou esclarecendo isso aqui para vocês, né? Quer dizer puntiforme ou pontual é que as cargas elas estão separadas de uma distância entre si, elas não estão exatamente naquele mesmo ponto, ok? Tem uma distância que as separa. Então, sempre quando falar uma carga puntiforme, uma carga pontual, está querendo dizer que ela está separada de uma determinada distância de um ponto qualquer. Então, ó, se eu tenho uma carga negativa com uma carga negativa, as duas, a tendência natural delas é se repelirem. Se eu tenho uma carga positiva e outra carga positiva, a ideia é a mesma, elas também vão sofrer repulsão. Mas se eu tenho uma carga azulzinha aqui negativa com uma carga laranjada aqui positiva, essa ideia vai ser a ideia de sofrer uma atração. Então, os opostos se atraem ao passo que os iguais se repelem. Beleza? Para a gente finalizar essa primeira aula aqui, vamos para um exercício teste aqui. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, esse corpo está... Observação, aqui o exercício fez questão de colocar que está considerando que a carga elementar seja 1,6 vezes 10 a menos 19. Na verdade, ela é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19, que pode mudar o valor de positivo ou negativo. Mas se o exercício ele não informar, né? Ele não informar a carga elementar, você já tem que ter ciência de que esse valor é uma constante. Então, isso aqui a gente tem que ter guardado, tá? Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, considerando isso, esse corpo está carregado
negativamente, com uma carga de 1 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa carga, esse corpo está neutro, está carregado negativamente com uma carga igual a 1,6 coulomb, está carregado positivamente com uma carga igual a 1,6 coulomb, ou ele está carregado positivamente com uma carga igual a 1 vezes 10 elevado a 19 coulomb. Primeiro, aqui, né, por tudo que a gente já falou até o momento, já é possível da gente responder. De cara. 3 alternativas têm que ser descartadas, sem a gente pensar em conta em nada. Quais são as 3 alternativas que têm que ser descartadas? A, B? Qual? B? B, mais 2, que com certeza tem que ser descartada. C e D? Não. C e D não. A e E. Também não. Aqui, ó, além da neutro. O neutro com certeza está descartado. Mas mais 2 vocês podem descartar sem medo de ser feliz, que seria a A e a C. Por que eu poderia descartar a A e a C? Porque lá em cima o exercício fala, o corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Concordam comigo? Ou não? Então, ó, aqui nós temos 5 vezes 10 a 19 e 4 vezes 10 a 19. Qual que é mais? 5 é mais do que 4. Então, o resultante disso aqui vai dar 1 positivo. Por quê? Meu corpo vai estar eletrizado positivamente, porque eu tenho mais prótons do que elétrons. Então, ó, a letra A eu estou descartando, porque está falando que ela está carregada negativamente. A letra B, porque ela está neutra, para ser neutro, ou aqui tinha que ser 5 e aqui 5, ou aqui 4 e aqui 4, então está descartado. E a letra C também está falando que é negativa, e a gente acabou de ver que o resultado, a resultante entre os dois aqui vai dar 1. Né? Então, meu átomo vai ter 1 vezes 10 a 19 elétrons. Confere? Ou não ficou claro isso daí? Ficou claro agora ou não, gente? Antes da gente... Ficou. Ah, beleza. Então, resposta nossa, ela só pode ser ou letra D ou letra E. Então, de cara, eu tenho, né, a carga elementar 1,6 vezes 10 a 19, menos 19, e que a resultante de prótons e elétrons aqui é 1 vezes 10 a 19. Então, o número de elétrons é 1 vezes 10 a 19. Então, basta fazer o quê? Quantidade de carga é multiplicar, né? 1 vezes 10 a 19, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. E na hora que eu faço a multiplicação, 1 que multiplica 1,6 vai dar 1,6. Mas por que sumiu o 19? Não é que sumiu. É que existe uma propriedade física envolvida, matemática, na verdade, envolvida nisso aí. Em potência de base 10, multiplica-se os valores. Então, 1 que multiplica 1,6. Como a base é a mesma, conserva a base e soma os expoentes. 19 mais menos 19 vai dar 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai dar 1,6 vezes 1. Então, vai ser 1,6. Então, a resposta correta, carregado positivamente com uma carga igual a 1,6 coulomb. Ok? Sim ou não?